Imagine um escudo, mas não um escudo de ferro, nem de madeira. Um escudo invisível construído em silêncio dentro da mente. Um escudo que não impede a dor de chegar, mas impede que ela domine. Um escudo que não bloqueia o mundo, mas acolhe o impacto sem perder a direção. É isso que os estoicos praticavam. E é sobre isso que precisamos falar agora, mais do que nunca. Em tempos de ruído, onde qualquer tropeço pode virar abismo emocional, a mente precisa de preparação. Precisa ser treinada como um músculo, não para endurecer, mas para suportar com firmeza aquilo que é inevitável. Sêneca dizia que quem sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Mas ele também ensinava que prever o infortúnio é uma forma de desarmar sua força. Porque o que já foi imaginado com lucidez, quando acontece, encontra menos resistência e mais preparo. Marco Aurélio não usava a mente para criar fantasias de poder ou vitórias futuras. Ele a usava para simular perdas, para encenar mentalmente a dor, a rejeição, a morte, não por obsessão, mas por sabedoria. Ele não treinava sua glória, ele treinava sua queda. Porque sabia que mais cedo ou mais tarde a vida cobraria isso de todos nós. E quem não se preparou, se quebra, mas quem se antecipou balança sem cair. Essa técnica tem um nome antigo, premeditatio malorum, a premeditação dos males, o ensaio da adversidade, uma prática racional e filosófica para fortalecer a alma diante do imprevisível. Viktor Frankl, séculos depois, diria que a liberdade humana nasce entre o que acontece e o que escolhemos fazer com isso. E esse espaço entre estímulo e resposta é onde essa técnica atua. É ali que ela cria espaço, clareza, liberdade. Você já sofreu por não estar preparado para algo que, no fundo, sabia que poderia acontecer? Já sentiu que foi surpreendido por uma perda, uma traição, um colapso emocional? E que poderia ter enfrentado com mais presença se sua mente tivesse sido treinada antes? Essa sensação de desamparo não é culpa sua, mas ela pode ser evitada, não fugindo da dor, mas acolhendo a possibilidade dela antes que chegue. A premissa deste vídeo não é ensinar a evitar o sofrimento, é mostrar como essa prática pode ensinar a sofrer com sabedoria. Como imaginar o pior, quando feito com calma e consciência, pode se tornar o maior gesto de autocompaixão. Porque preparar a mente para a tempestade não atrai o caos, só impede que ele nos arraste. Nos próximos minutos, vamos explorar essa técnica milenar com profundidade, delicadeza e verdade. Porque em um mundo onde todos esperam que o melhor aconteça, talvez o segredo da força esteja em ensaiar o pior, para quando ele chegar, sabermos exatamente como permanecer de pé. Vivemos tempos em que a palavra positividade virou mantra, repetida, compartilhada, imposta. Dizem que devemos pensar sempre no melhor, esperar o melhor, imaginar apenas coisas boas. Dizem que tudo o que pensamos, atraímos. E assim, muitos se proíbem de pensar no pior, com medo de que isso o chame. Mas o que essa crença não percebe é que, ao evitar imaginar a dor, entregamos à dor o poder da surpresa. E o que nos derruba, quase sempre, não é a dor em si, mas o despreparo diante dela. Sêneca nos alerta: não temer a dor é diferente de desejar que ela nunca aconteça. Fugir da ideia do sofrimento não nos fortalece, apenas nos ilude, porque a vida, cedo ou tarde, mostrará que a dor é parte do caminho. E quando chega, o que não foi previsto se transforma em pânico. O que não foi ensaiado se torna desespero. E então, o sofrimento dobra de peso, porque vem acompanhado de confusão. A técnica da premeditatio malorum não é pessimismo, é coragem racional. É a arte de olhar para as possibilidades difíceis com serenidade e perguntar: se isso acontecer, quem eu serei diante disso? Não se trata de desejar o caos,
mas de neutralizar seu poder ao aceitá-lo como uma das faces da realidade. Porque o que é familiar assusta menos, e o que foi imaginado com clareza quando chega, encontra terreno conhecido. Quantas vezes evitamos pensar em algo difícil apenas para nos desesperarmos quando ele se manifesta? Quantas vezes disfarçamos medo com otimismo superficial, achando que isso nos protege? A mente que foge da dor é a mesma que se perde quando ela aparece. Já a mente que contempla o pior com serenidade não se surpreende e, por isso, sofre menos. O estoicismo nos convida a inverter a lógica do medo, a enfrentar os monstros internos antes que eles tomem forma no mundo externo, a entender que imaginar um infortúnio com calma não o atrai, o dissolve, porque o que é visto perde força e o que é ensaiado deixa de dominar. Fugir da dor é fácil, mas preparar-se para ela é sinal de maturidade. E essa maturidade não endurece o coração, ela o prepara para sentir, sem ser destruído. Porque a verdadeira positividade não está em negar o pior, está em saber que mesmo se ele vier, ainda será possível manter-se inteiro. E isso é liberdade emocional. Há uma calma profunda que não nasce do silêncio externo, mas da clareza interna. Uma calma que surge quando paramos de lutar contra a possibilidade da dor e começamos a compreendê-la. É paradoxal, mas real. Imaginar o pior, quando feito com consciência, não nos leva ao desespero. Leva à paz, porque o medo mora na surpresa e não na realidade. O que assusta é o inesperado. O que paralisa é o não dito, o não visto, o não ensaiado. A técnica da premeditatio malorum não é pessimismo. É engenharia emocional. É como um arquiteto que projeta um abrigo antes da tempestade. Marco Aurélio sabia disso. Ele visualizava perdas, críticas, doenças, não como um castigo mental, mas como um treinamento da alma. Porque a mente, quando treinada, aprende a não se abalar como folha ao vento. Aprende a manter sua forma, mesmo quando o mundo desmorona. A neurociência moderna comprova o que os estoicos intuíram há milênios. O cérebro responde melhor ao que é familiar. Quando um evento é antecipado, ele já não gera o mesmo pico de estresse. A mente que já ensaiou o luto, a perda, o conflito, reage com mais estratégia e menos colapso. Isso não significa frieza. Significa preparo. Significa respeitar-se o bastante para não se deixar quebrar pelo primeiro impacto. Imagine por um momento 3 perdas possíveis. Não para sofrer antes da hora, mas para observar sua reação. E então se perguntar: como posso me manter inteiro se isso acontecer? Esse tipo de ensaio não destrói, ele fortalece, ele não convida o caos, ele organiza a mente para atravessá-lo. Pense em um general. Ele não espera o ataque para treinar seu exército. Ele prepara sua tropa em tempos de paz, porque sabe que a guerra é possível. E é esse preparo que permite não apenas sobreviver, mas liderar com lucidez mesmo sob pressão. A alma estoica é esse general. E o pensamento que ensaia o pior com compaixão é o seu campo de treinamento. A paz, nesse contexto, não é a ausência de ameaça, é a presença de preparo. É a consciência de que, aconteça o que acontecer, ainda existe uma parte sua que permanecerá firme. Porque já esteve lá em pensamento, já olhou para o pior e, ao fazer isso, dissolveu grande parte de seu poder. Isso é serenidade verdadeira. Isso é liberdade que não depende do mundo, mas da sua escolha interna de se antecipar, com dignidade, com coragem, com clareza. O que fere com mais intensidade não é, muitas vezes, o que acontece, mas o fato de não estarmos prontos. A surpresa emocional desarma, desorganiza, desestrutura. É como um golpe que vem pelas costas. Não dói mais porque é mais forte, mas porque não era esperado. E quando a mente não foi preparada, qualquer impacto vira colapso, qualquer perda vira desespero.
Qualquer rejeição vira prova de que não somos suficientes. A filosofia estoica não elimina a dor, ela oferece abrigo. E esse abrigo começa a ser construído antes da chuva. Premeditar não é sofrer antes da hora, é construir antes da hora. É desenhar o plano antes da emergência. Porque quando a dor chega e tudo foi ensaiado, mesmo que minimamente, há algo dentro de nós que sabe o que fazer, que se mantém de pé, que respira mais fundo e diz: eu já estive aqui. O sofrimento extra nasce do susto. E o susto vem da ausência de ensaio. Por isso, os estoicos criaram a prática do ensaio racional. Uma técnica simples, mas profundamente transformadora. Imaginar o que pode dar errado. Sentar com essas imagens não para alimentar o medo, mas para enxergar com calma. Para antecipar sem se afundar. Para simular sem se perder. Para prever com compaixão. Quando o pior é imaginado com serenidade, o corpo relaxa. A alma se prepara, a mente aprende a responder. Quem nunca prevê, sempre se desespera. Essa é a armadilha silenciosa de quem vive apenas no desejo de que tudo dê certo. E quando algo escapa ao controle, o abismo parece mais fundo do que realmente é. Não porque o chão faltou, mas porque a preparação não existia. E sem preparo, até uma queda pequena vira tragédia. A mente precisa ser amiga da realidade, e a realidade é feita também de perdas, de conflitos, de falhas, de imprevistos. Não reconhecer isso é alimentar a ilusão, e nenhuma alma sobrevive por muito tempo dentro da ilusão. Já a mente que se familiariza com as incertezas, com as dores possíveis, com os cenários difíceis, encontra ali uma liberdade. A liberdade de não ser mais refém da surpresa. Porque quando tudo à volta desmorona e algo dentro permanece firme, isso não é acaso, é treino, é filosofia vivida, é maturidade emocional construída antes da prova. E é isso que torna a vida mais leve, não porque fica mais fácil, mas porque deixamos de ser tão vulneráveis àquilo que não controlamos. E passamos a viver com mais chão, mais centro, mais presença. Existe uma ideia equivocada de que algumas pessoas já nascem fortes, que há seres especiais, emocionalmente imunes, inatingíveis, inabaláveis por natureza. Mas essa imagem é ilusória. Ninguém nasce pronto. Ninguém atravessa a vida sem treinar a mente, sem organizar os pensamentos, sem construir lentamente o próprio equilíbrio. A força não é um dom, é um trabalho diário. Invisível, constante. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, foi claro ao afirmar: a mente precisa de disciplina. A mente precisa ser moldada, porque deixada por conta própria, ela tende ao caos, à reatividade, ao medo, à ilusão. E nesse terreno instável, qualquer abalo vira tragédia. Qualquer crítica vira sentença, qualquer perda vira fim. Mas quando treinamos a mente, quando a cultivamos com regularidade, ela aprende a não colapsar diante do inevitável. A técnica da premeditação dos males ativa justamente essa construção interior. Ao visualizar adversidades, ao ensaiar perdas, ao imaginar obstáculos, a mente começa a fortalecer seus próprios recursos. A neurociência confirma: áreas do cérebro ligadas à regulação emocional, como o córtex pré-frontal, são ativadas quando antecipamos mentalmente desafios com clareza. Isso significa que a prática muda o cérebro, e ao mudar o cérebro, muda a forma como sentimos, como reagimos, como decidimos. Não é sobre se tornar frio, é sobre se tornar preparado. Todos os dias, antes de algo importante, uma conversa difícil, uma decisão delicada, um evento significativo, podemos imaginar 3 obstáculos possíveis, 3 contratempos prováveis, e perguntar: como manter minha integridade diante disso? Como me lembrar de quem sou, mesmo sob pressão? Essa pequena prática repetida se torna um novo alicerce, uma nova forma de existir. A força emocional, então, deixa de ser algo raro.
Passa a ser algo cultivado. Não é a ausência de medo, é a familiaridade com a dor. É o corpo que já reconhece o impacto e responde com firmeza. É a mente que, em vez de congelar, age com sabedoria. É a alma que se sustenta, mesmo quando tudo balança ao redor. Essa força é silenciosa, não aparece em discursos, aparece nas escolhas, na constância, na calma diante da crise e, principalmente, no modo como lidamos com a nossa própria fragilidade. Porque a resistência não é negação do medo. É caminhar com ele sem se perder. É treinar todos os dias a arte de permanecer, de se manter inteiro, mesmo quando o mundo insiste em nos dividir. Existe um tipo de otimismo que, à primeira vista, parece iluminado, positivo, inspirador, mas que, com o tempo, revela-se uma forma sutil de sabotagem emocional. É o otimismo que evita a dor, que repele qualquer pensamento desconfortável, que insiste em ver apenas o lado bom, mesmo quando tudo grita por um olhar mais honesto. Esse otimismo, apesar de bem intencionado, pode nos tornar frágeis. Não porque sonhar seja errado, mas porque se recusar a ver o que pode dar errado é abrir mão da preparação. Quando evitamos pensar no pior por medo de atrair, entramos em um ciclo de passividade. O mundo deixa de ser algo que podemos enfrentar e passa a ser algo que só podemos torcer para que funcione. Essa postura nos enfraquece, porque quando o imprevisto chega, e ele sempre chega, estamos vazios de estratégias, sem alicerce, sem preparo, e o que poderia ser apenas um desafio vira um colapso. Marco Aurélio não treinava sua mente para prever vitórias. Ele a treinava como um guerreiro treina o corpo, mesmo quando não há batalha à vista. Porque ele sabia que a batalha, mais cedo ou mais tarde, viria. E só quem treina no silêncio do dia comum é capaz de manter a integridade no ruído do caos. Ele escrevia para si mesmo perguntas que o puxavam para o centro. E se isso acontecer, o que posso controlar? O que depende de mim? Essas perguntas não o enfraqueciam, o estruturavam. Escrever diariamente essas reflexões é um gesto de coragem, porque nos tira da fantasia, nos tira da zona de conforto, mas também nos devolve o comando. Porque prever o caos não é chamá-lo, é domesticar sua força, é olhar para a tempestade e saber que, por mais que ela venha, já existe algo em nós que aprendeu a permanecer firme. O otimismo verdadeiro não nega a dor. Ele sabe que a dor é uma possibilidade real e, ainda assim, acredita na capacidade de atravessá-la. A armadilha está em achar que pensar na dor a atrai. Mas o que a atrai, de fato, é a falta de preparo, porque a dor faz parte da vida. A diferença está em como ela nos encontra, despreparados e frágeis ou lúcidos e presentes. O estoicismo não mata o sonho. Ele molda o sonhador. Ele não impede que esperemos o melhor, mas exige que estejamos prontos para o pior. E essa preparação silenciosa é o que transforma pessoas comuns em presenças sólidas, que não se quebram, que não desabam, que sentem tudo, mas não se rendem a nada, porque aprenderam a imaginar com coragem e a viver com verdade. Perder faz parte da condição humana. Perdemos pessoas, oportunidades, certezas, saúde, tempo. A vida é, em muitos aspectos, um constante exercício de deixar ir. E ainda assim, tantos de nós vivem como se a perda fosse uma exceção, como se fosse injusta, como se nunca devesse acontecer. Isso nos fragiliza, porque quando a perda chega, e ela sempre chega, não estamos prontos. A dor não é só pela ausência, mas pela surpresa, pela resistência, pela falta de preparo. Marco Aurélio sabia que a perda não é um castigo, mas uma parte do caminho. Perder um filho, a saúde, a reputação, tudo isso é humano, ele escrevia. O que define um estoico não é evitar o sofrimento, mas a forma como reage quando ele chega. E essa forma não nasce do acaso.
Ela nasce de um treino invisível, silencioso, profundo, um treino feito todos os dias dentro da própria mente. A técnica da visualização negativa, premeditatio malorum, não é uma forma de se endurecer, é uma forma de se libertar do apego que adoece. Quando visualizamos com compaixão a possibilidade da perda, não nos tornamos frios. Tornamo-nos mais conscientes. Aprendemos a valorizar sem nos agarrar, a amar sem depender, a caminhar ao lado do que temos, sabendo que nada é eterno, e exatamente por isso, tudo é sagrado. A neurociência moderna mostra que a antecipação racional reduz o impacto emocional de eventos difíceis. O cérebro entende o que já foi ensaiado, o choque se dissolve, a resposta se organiza, a alma sofre, mas não se desintegra. O desapego racional não é rejeição, é clareza. É quando reconhecemos o valor do que temos, sem nos fundir com isso. Porque o que é externo pode partir, mas o que é interno pode permanecer. Pense em um navio. Se ele está preso por uma âncora no fundo do mar, ele resiste à maré. Mas se essa âncora é solta com sabedoria, ele se move com liberdade. Não é levado pelo caos, ele navega com consciência. Assim é o estoico. Ele não se agarra ao que a vida pode tirar. Ele caminha ao lado, aprecia, cuida, mas não se perde quando chega o momento de soltar. Treinar para a perda é um ato de amor. Amor por si mesmo, amor pela verdade, amor pela vida como ela é, impermanente, frágil, intensa, sagrada. O estoico não teme a perda porque já a contemplou. Já a visitou em pensamento, já aprendeu, em silêncio, a abraçar o que chega e a deixar partir o que precisa ir, com gratidão, com presença, com dignidade. Muitos evitam imaginar o que pode dar errado porque acreditam que isso rouba a paz. Como se o simples ato de contemplar uma possibilidade dolorosa fosse abrir as portas do sofrimento. Mas o que realmente nos tira a paz não é a antecipação lúcida da dor. É a ilusão de que tudo estará sempre sob controle. É viver como se a vida fosse uma linha reta, quando na verdade ela é feita de curvas, pausas e imprevistos. A mente desavisada vive no susto. Ela reage ao que não esperava, se abala com o que não considerou. Desorganiza-se diante do que não quis pensar. Já a mente estoica vive na preparação. Ela contempla a possibilidade do caos com calma, não para se desesperar, mas para não ser dominada, não para alimentar medo, mas para fortalecer presença. Há uma técnica simples e poderosa que nasce desse princípio. Ao acordar, imaginar 3 coisas que podem dar errado ao longo do dia, não com angústia, mas com serenidade. E em seguida, refletir. Como posso agir com dignidade se isso acontecer? Essa prática desloca a mente do automatismo da expectativa para a clareza da intenção. E é essa intenção que molda o dia, que regula a emoção, que estabiliza o corpo. Paz não é ausência de conflito, é estabilidade interior em meio ao movimento. É a consciência de que, aconteça o que acontecer, existe em você uma âncora, um centro que não precisa do mundo em ordem para permanecer firme. Esse centro não nasce de mantras repetidos, nem de pensamentos positivos compulsivos. Ele nasce da lucidez, da prática, da aceitação de que o pior pode sim acontecer. E ainda assim, você pode escolher como estará quando isso vier. A presença não se constrói fugindo do desconforto. Ela se constrói olhando nos olhos do que é incerto. Ela se fortalece ao imaginar o que pode doer e ainda assim manter a respiração calma, o coração aberto, a mente desperta. Marco Aurélio entendia isso. Ele não esperava ser poupado. Ele se preparava para estar inteiro, mesmo em ruínas. O que te tira a paz não é a dor, é a surpresa, é o despreparo, é a tentativa de viver uma vida onde só o bom tem espaço. Mas a vida verdadeira
é feita de todas as estações. E só está realmente em paz quem aprendeu a estar presente, mesmo quando o céu escurece, mesmo quando o caminho se estreita, mesmo quando o pior é apenas uma possibilidade. Porque a alma que se antecipa com serenidade se fortalece com presença e não se perde, mesmo quando tudo muda. Algumas dores não deixam marcas visíveis, mas nos atravessam com uma intensidade silenciosa. A traição, o abandono, a crítica injusta, a perda de algo ou alguém em quem confiávamos. Essas experiências tocam o que há de mais sensível em nós. E quando não estamos preparados, elas não apenas doem, elas nos desorientam, roubam o chão, o norte, a confiança no que sentimos. Mas o estoico não espera que o mundo seja justo. Ele não vive com a ilusão de que as pessoas não vão errar, decepcionar, partir. Ele vive com clareza. E é essa clareza que o mantém firme. A técnica da premeditatio malorum, aplicada às relações, é uma forma profunda de libertação. Não porque nos ensina a não sentir, mas porque nos treina para não sermos destruídos pelo que é humano, ainda que doloroso. Transformar expectativas em ensaios mentais é um gesto de sabedoria. E se essa pessoa me decepcionar? E se aquilo que eu esperava nunca chegar? E se aquela promessa for quebrada? Essas perguntas feitas com serenidade não criam distanciamento, criam um preparo. Permitem que, quando o impacto vier, a alma já tenha ensaiado o que fazer. Não em termos de reação automática, mas de escolha consciente. Sêneca dizia que a adversidade revela o gênio, enquanto a prosperidade o esconde, e nas relações isso se mostra com clareza. Quem já se preparou emocionalmente para a possibilidade da decepção não se endurece, se torna mais lúcido. Ele não se fecha ao amor, mas também não se entrega ao desespero quando o outro falha, porque a dor foi considerada, foi contemplada, e por isso não surpreende, não paralisa. Escrever mentalmente 3 respostas possíveis para situações de desapontamento é um ato de maturidade emocional. Não é frieza, é cuidado. É uma forma de reafirmar que mesmo quando o outro erra, você pode seguir sendo quem é, pode seguir inteiro, pode seguir com dignidade. O estoico não se surpreende com o erro humano, porque ele conhece a natureza humana, inclusive a sua. Ele não exige perfeição, mas se prepara para o imperfeito. E assim transforma cada queda do outro em uma oportunidade de se manter de pé. Não por orgulho, mas por integridade, porque a mente treinada sabe, sentir dor não é o fim. O fim é quando deixamos que essa dor defina quem somos. E isso o estoico escolhe não permitir. Porque a liberdade emocional começa quando deixamos de esperar que o mundo nos poupe e passamos a nos preparar com firmeza e compaixão para atravessar qualquer abalo sem nos perder de nós mesmos. Há um medo silencioso que impede muitos de praticarem a premeditação do pior. O medo de se tornarem frios, de parecerem indiferentes, de perderem a sensibilidade diante da dor. Mas esse medo nasce de uma confusão, porque ser racional diante da dor não é o mesmo que ser insensível. É, na verdade, uma forma mais profunda de cuidado consigo e com o mundo. Epicteto dizia que ser inabalável não é ser indiferente, é ser lúcido mesmo quando dói. O estoico não busca se anestesiar, ele busca entender. E ao entender, ele sofre sem desespero, ele sente sem se afogar, ele ama, mas não se quebra quando o amor falha. Ele se importa, mas não se destrói quando o outro não corresponde. Essa é a diferença entre um coração endurecido e um coração preparado. Prever a perda não nos transforma em pedra, nos transforma em seres humanos mais conscientes. Porque o que é antecipado com serenidade não fere com a mesma intensidade. O impacto existe, mas a mente já construiu espaço interno para acolhê-lo. E esse espaço se forma através do desapego racional.
Uma prática que não elimina o valor das coisas, mas que dissolve a ilusão de que elas nos pertencem eternamente. Escrever cartas mentais de desapego é um gesto simbólico e poderoso. Frases como: "E se eu perder isso, como ainda posso viver bem?" não são sinais de pessimismo, mas convites à maturidade. Elas nos ajudam a imaginar a vida com menos garantias e mais presença, com menos controle e mais aceitação, com menos apego e mais amor verdadeiro, aquele que não sufoca, que não prende, que não exige permanência para existir. A alma do estoico não é fria. Ela é como o aço temperado, forte, mas sensível ao calor, flexível o suficiente para não se quebrar, firme o suficiente para não se desmanchar. Essa alma sofre, sim, mas sofre com dignidade. Sofre sem perder o senso de quem é. Sofre sem se tornar refém do sofrimento. A racionalidade, nesse contexto, não é o oposto da emoção. É o seu leito. É o espaço onde a emoção pode fluir sem transbordar, onde a tristeza pode existir sem virar colapso, onde a perda pode ser sentida sem virar identidade. Porque quem pratica a premeditação com compaixão entende que a dor virá, mas também entende que dentro de si há algo que pode permanecer silencioso, claro e firme, mesmo quando tudo o mais se desfaz. Há práticas que, quando compreendidas em sua essência, deixam de ser apenas métodos e se tornam modos de existir. A Premeditatio Malorum é uma dessas práticas. Ela não foi criada para ser usada apenas em momentos de crise. Ela é, acima de tudo, uma postura diante da vida, um modo de caminhar com mais consciência, mais estrutura, mais presença. Marco Aurélio não escrevia suas reflexões para o mundo. Escrevia para si mesmo, não para ensinar, mas para lembrar. Lembrar do que já sabia, mas que a dor, o medo ou a vaidade poderiam fazer esquecer. Sua escrita era um ritual diário de lucidez, um chamado à verdade, um compromisso silencioso com sua própria integridade. Isso é viver filosoficamente, não se deixar levar pela correnteza da emoção automática, mas parar, observar, refletir, escolher. O estoico moderno não é aquele que pratica a técnica em situações extremas. É aquele que a inclui como parte de sua rotina mental. Ao lado da alimentação, do sono, da respiração, ele treina a mente, ele ensaia, ele se pergunta com frequência: e se isso acontecer? O que permanece em mim? Não por obsessão, mas por respeito à impermanência, por amor à clareza, por vontade de permanecer inteiro. Quando essa técnica se torna hábito, o medo perde espaço. A pressa cede lugar à preparação, e a vida, mesmo nos seus abismos, passa a ser atravessada com outro ritmo, com outra densidade, com outro tipo de fé. Não a fé de que tudo dará certo, mas a fé de que, mesmo quando não der, será possível continuar. Porque já estivemos ali, em pensamento, porque já caminhamos por aquelas ruínas com os olhos da razão. E por isso agora podemos passar por elas com os pés firmes. Imagine um samurai. Ele não saca a espada apenas na guerra. Ele treina quando tudo está calmo. Ele afia sua presença no silêncio, na repetição, na constância. Assim é o estoico. Sua mente é sua lâmina. Sua lucidez é sua armadura. Sua prática é seu templo. A vida não avisa quando vai mudar, mas ela sempre muda. E quem se preparou em silêncio, quem treinou a própria alma antes da dor, não se perde. Ele cai, mas sabe onde apoiar as mãos. Ele sofre, mas sabe como respirar. Ele sente, mas não se confunde, porque sua mente não espera a tragédia para buscar sabedoria. Ela faz da sabedoria sua maneira de estar no mundo, todos os dias, em cada gesto, em cada pensamento, em cada escolha. Sêneca dizia: aquele que se preparou para o pior nunca é surpreendido. E essa frase, tão simples, carrega um chamado profundo. Porque a dor, quando nos pega de surpresa, nos quebra. Mas quando já foi contemplada com serenidade, ela apenas nos atravessa.
E atravessar é diferente de cair, é diferente de afundar. É sobreviver com consciência, com dignidade. Viktor Frankl nos mostrou que a dor, quando desprovida de sentido, se transforma em desespero. Mas quando a enfrentamos com propósito, ela se transforma em maturidade emocional. É essa transformação que a Premeditatio Malorum oferece. Não como milagre, não como fórmula, mas como prática, como caminho, como maneira de habitar a vida com mais estrutura interna. Ao longo deste vídeo, vimos que prever não é sofrer, é treinar, é respirar antes da tempestade, é ensaiar quedas para não se quebrar, é antecipar o caos não para ser dominado por ele, mas para poder caminhar com firmeza, mesmo quando ele chegar. A prática estoica não elimina as dores da existência, mas cria uma alma capaz de suportá-las sem se desfazer, sem perder a ternura, sem se perder de si. Premeditar o mal não é viver no medo, é dissolver o medo antes que ele se instale. É construir abrigo antes da chuva. É lembrar-se todos os dias de que não controlamos o mundo, mas podemos nos preparar para enfrentá-lo com mais lucidez, com mais calma, com mais força silenciosa. A técnica estoica da premeditação é, no fundo, um gesto de amor próprio, porque nos reconhece como frágeis, mas também como capazes, porque nos ajuda a não depender do acaso para estar em paz. E porque nos ensina que a liberdade interior não nasce da esperança, nasce da preparação silenciosa diante do imprevisível. Então talvez a pergunta final não seja, e se tudo der errado? Mas sim, e se ao treinar sua alma com constância, você finalmente se tornasse alguém que não precisa mais ter medo do pior, porque já aprendeu a atravessá-lo com presença, com clareza, com coragem? Essa é a verdadeira blindagem estoica, e esse é o começo da verdadeira liberdade.